Depois da ida da Kaori para o outro mundo, chegou o momento de trazer o pessoal do mundo Isekai para o mundo do Japão. Só que dessa vez quem vai vir é a Alexa e a Luna, tá? E vai ser um pouquinho diferente da Kaori, porque elas não vieram para fazer um passeio no outro mundo e tal, e voltar. A princesa e a guarda-costas dela, na verdade, vão se matricular na Usei Academy, ou seja, vão estudar na mesma academia que o Yuya estuda e ainda morar na mesma casa que ele, mano. Então bora conferir como que vai rolar essa transição de mundos aí e como que vai ser o intercâmbio delas agora pro Japão. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, tudo começa depois de uma batalha com um falso deus, né? Todos voltaram para os seus mundos originais, então o Oma disse pro Yuya que alguns conhecidos dele estavam sendo atacados por alguns monstros lá no Grande Ninho do Diabo e tal, então ele foi lá ajudar e acabou encontrando a Alexa e a Luna por lá. Depois de resgatar todos, o Yuya queria saber o porquê que elas vieram visitar ele lá no Grande Ninho do Diabo. E foi aí que as coisas começaram, foi que tudo foi revelado. A Alexa literalmente tinha ido pra lá pra avisar o Yuya que ela iria pro outro mundo, né, pro mundo dele lá pro Japão, e ia entrar na escola dele. Só que, mano, ele congelou nessa hora aí, pô. O cara não sabia nem o que falar, tá ligado? Ele até achou que tinha ouvido alguma coisa errada, só que não, era isso aí mesmo. Acontece que era até de costume, né, da realeza, nesse mundo, eles se matricularem na Academia Aurélia, que fica lá no Reino Luminoso e tal, quando eles atingissem uma certa idade. A escola atrai crianças da realeza e da nobreza de outros países, além do Reino de Arcélia. Então a Alexa deveria se matricular lá por conta de quê? Networking, mano. Conhecer outras pessoas por causa de diplomacia, entre outros motivos políticos. Só que era chato ir para uma escola por motivos políticos, né? Ou parecer uma princesa a partir disso. Se foi esse o caso, ela pensou que seria mais divertido se ela fosse para a escola do Yuya, para onde ele frequenta. Uma razão que era ainda mais louca do que o Yuya pensava, tá ligado? Fora que a Alexa também achava que era muito mais importante aprofundar o seu relacionamento com o Yuya do que aprofundar as conexões que ela podia obter lá na escola real. E tinha muitas coisas no mundo do Yuya que ela queria conhecer, ela nunca poderia ter acesso, ter experimentado esse tipo de coisa no mundo dela. Então seria melhor, obviamente, se ela pudesse experimentar essas coisas do novo mundo e trazer pro mundo dela, mostrando pra tudo que ela aprendeu lá no reino de Arcélia, né? Basicamente, a Terra era um lugar mais valioso pra Alexa e os outros, né, do que eles se aprofundarem nas suas relações com outros países nesse mesmo mundo, no mundo Isekai. E, cara, o Yuya entende isso perfeitamente, porque ele passou por isso, ele teve esse mesmo processo, ele achou muito mais interessante o mundo Isekai quando ele veio pra cá de primeira do que ficar no Japão, né? E o engraçado foi que depois disso tudo, ainda, né, a Luna também disse que ia ter que vir para a escola do Yuya. Porque pensa só, ela é a guarda-costas principal da Alexa. Então, de qualquer forma, ela teria que voltar e ir para o Japão também para tomar conta da Alexa. E assim, todo mundo seria cuidado pelo Yuya. Foi um negócio muito rápido. Literalmente, para ele, assim, foi de 0 a 100 numa velocidade extrema, sacou? Incluindo que a Alexa já tinha falado com o pai dela, o que surpreendeu mais ainda. Que ele, inclusive, concordou se ele soubesse que a Terra seria um lugar seguro para sua filha. Então o único conhecido que eles tinham lá na Terra e que dava para confiar era o Yuya. Assim, inevitavelmente, ele queria conversar com o Yuya, né? E todos estariam sob o cuidado dele quando fossem para a Terra. Então quando a Alexa estava explicando tudo para Iris, o que ia acontecer e tal, ela pegou o Yuya e queria levar ele para falar com o rei, justamente para liberar ela, para ela conseguir ir para o outro mundo. A conversa continuou e foi decidido então que ele iria para a capital real para falar com o rei. Quando chegou lá, na segurança, né, passou por todo o castelo real e tal, na capital real, o Yuya foi levado para uma sala de audiência onde ele teria audiência lá com o Arnold. Certamente as conexões formadas na Academia Aurélia, né, que a Alexa teria que ir, que ela tinha que fazer, era uma tradição para a família. Isso foi dito até pelo rei, né, eles valorizaram isso tudo até então. Só que, cara, não era nenhum exagero dizer que as conexões ali podem ser forjadas, né, porque assim, em última instância, se a gente for parar para pensar, elas são ditadas pelas relações entre os países naquele momento. Ou, em outras palavras, se os países estivessem em guerra, por exemplo, o país A está em guerra com o país B, as crianças dali não seriam amigas, os países hostis não se dariam bem. Isso inevitavelmente leva a uma rede fixa de contatos, de conexões. Você não vai ter conexões até com os países ruins, não vai fazer amigos com essas pessoas. Então não seria bom. Em comparação com o mundo do Yuya, que era um território muito mais desconhecido para todos, era muito melhor eles irem para lá para descobrir um novo. E precisamente é por isso que o rei estava disposto a apostar nessa parada. Só que ele também estava preocupado com a segurança da Alexa num lugar desconhecido. Qualquer um, pô, se preocuparia com
a sua filha, independente se fosse princesa ou não. Então ele gostaria de perguntar diretamente pro Yuya se o mundo dele era seguro. E o Yuya disse que sim, cara, é seguro. Só que ainda assim não é aquele totalmente seguro, porque não existe um lugar 100% seguro, né? Não tem nenhum país onde não haja a possibilidade de você se envolver no crime. Os crimes existem e tem isso daí rolando em qualquer lugar no mundo e até em outros mundos, né? Claro, cara, o Japão onde ele mora ainda assim é definitivamente mais seguro do que os outros países do mundo Isekai. Sem contar que, pô, lá não tem monstro, mano. Então já ganham uma gama absurda de coisas, porque assim, é muito menos perigoso do que o próprio reino, o país de Artélia, que eles estão lá. Além disso, se algo acontecesse com a Alexia também, definitivamente o Yuya estaria ali, pô, pra proteger ela. E assim, então, o rei começou a aprovou oficialmente que a Alexia e a Luna estudariam lá no mesmo lugar que o Yuya, só com a condição delas estarem com o Yuya junto. O Yuya tá cuidando delas e ele não poderia tocar na Alexia. Deixou até a garota com vergonha lá no meio, tá ligado? O Yuya até riu por causa disso. Mas, enquanto isso aí, vários pensamentos começaram a se cruzar em várias direções lá na Terra, tá? Porque uma certa agenda estava sendo discutida na sala do Conselho Estudantil da Academia Yosei lá, por conta dos eventos que eles iam fazer. Como esperado, a escola deveria ter uma grande promoção, como a Nitei Academy teve, e o Conselho Estudantil assumiu a liderança no planejamento e realização de todos os eventos escolares na Academia Yosei. Então todos esses eventos que o Yuya, por exemplo, participou até agora, também foram realizados sob a liderança do Conselho Estudantil. No recente Festival Atlético, por exemplo, o Conselho Estudantil foi capaz de incorporar uma série de novos eventos e atividades lá, tudo pensando entre si ali. E eles podiam fazer praticamente qualquer coisa que eles desejassem na escola, tá? Os professores até tentavam impedir ali, tentavam entrar e tal, pelo menos uma vez. Mas, cara, a forte pressão, né, e tudo que eles tinham de poder, que eles exerciam, principalmente o fato de todos os eventos anteriores terem sido um grande sucesso, acabava acanhando os professores. O conselho estudantil e os planos bizarros dele eram todos tolerados de qualquer maneira por conta disso. Só que ainda assim tinha um limite para o quanto eles podiam fazer, né? E os professores, se passasse desse limite aí, fosse algo muito absurdo, eles iam impedir, não ia ter jeito. Só que agora, o confronto do festival escolar entre a Academia Nitei e a Academia Yosei sobre a matrícula do Yuya também tinha sido decidido pelo critério exclusivo da Kaori, né? Então o conselho estudantil, que estava planejando o festival escolar como de costume naquela época, ficou muito confuso agora sobre o que fazer. E embora eles não divulgassem ativamente o festival, né, externo para todo mundo, eles selecionavam cuidadosamente os artistas que eles iam trazer para esses festivais, convidava todos os anos, né, alguém e reforçava a segurança na escola, né? E, mano, era basicamente muito trabalho que rolava longe da visão do público. Só que voltando agora para o mundo Isekai, né, depois desses planejamentos totais aí, embora tenha sido decidido que a Alexia ia estudar na Academia Yosei, tinham muitas coisas que o Yuya mesmo não poderia fazer sozinho. Então, assim, o Yuya teve que ir lá, assim como ele tinha feito com a Yuchi, decidiu pedir um conselho para Kaori. Depois que ela saiu do conselho, da reunião do conselho estudantil, e ele voltou do outro mundo, eles conversaram um pouquinho. Ele foi falar, explicou para ela toda a situação que parecia que a Alexia queria estudar nesse mundo, e como esperado, a Kaori também levantou a própria voz, provavelmente porque não esperava isso aí, né? Só que no momento em que ela disse isso, e o Yuya mesmo disse que cuidaria da Alexia e dos outros na casa dele, a Kaori correu pra cima dele e deu um abraço nele, mas basicamente ela tava com ciúmes, né? Só que, cara, quando ela percebeu os olhares de todo mundo, a escola tava olhando pra ela ao redor, ela se afastou um pouquinho, ficou envergonhada ali, né, com o rosto vermelho. Basicamente, a Kaori tinha uma expressão complicada no rosto dela depois de ouvir toda a explicação do Yuya. Mas, pô, isso era algo natural, cara. Mesmo agora, ele morando com uma garota, que é a Yuchi, né, que basicamente apareceu lá como filha do Yuya, ele adotou ela e tá cuidando dela. E logo agora, a Alexia e os outros vão se juntar os dois morando na casa do Yuya. Quem vê isso do lado de fora, conhecendo as garotas do jeito que elas são, naturalmente se preocupa que algo possa acontecer ali, algo possa dar errado, entendeu? Até o Yuya tá preocupado com um bocado de coisas. E o Arnold, inclusive, disse pra ele ter cuidado pra não fazer nada estranho com ela, né, com a Alexia. E assim, a Kaori, pensativa então, finalmente soltou seu suspiro no final das contas. Ela disse que não tinha o que fazer. Realmente, se a princesa queria, o rei já tivesse dado o aval e ela tinha que vir, não ia dar, mano. Só que tinha um problema. Normalmente, não tem como você estudar assim, né? Imediatamente vindo do exterior, quando solicitado dessa maneira. Só que, se a Academia Yosei não for boa, a Nitei Academy ainda é uma única escola que eles poderiam entrar. Mas a Alexia e os outros disseram que queriam estudar na mesma escola, na mesma academia que o Yuya. Mais importante ainda, o Arnold estabeleceu como condição para elas virem para cá
que, cara, elas estudariam no exterior se estivessem seguras. Nesse sentido, se eles pudessem frequentar a Academia Yosei com o Yuya, seria muito mais fácil para ele proteger a Alexia e os outros caso acontecesse alguma coisa, né? Porque ele era relativamente o mais forte de todos. Além disso, a Alexia e os outros estavam aqui para estudar no exterior e aprender sobre a cultura desse planeta, né? Uma cultura totalmente diferente do mundo deles. Nesse sentido, a Yosei Academy era um lugar perfeito para elas. Por quê? Porque elas desafiavam, né? Elas podiam se desafiar, experimentar, ver uma variedade de coisas diferentes dentro da academia. A própria Kaori falou isso pro Yuya quando foi convidar ele para entrar no colégio, que eles não exploravam notas, né? Exploravam mais a capacidade e as coisas que os alunos poderiam se desenvolver. Assim, ele conseguiu a ajuda da Kaori, que ia cuidar dessa transferência aí, pelo fato do pai dela, óbvio, ser o presidente da escola, e também ajudou o Yuya com todos os preparativos. Dessa forma, Lexia e Luna conseguiram chegar em segurança aqui na Terra pela porta da casa do Yuya. Então elas levaram as meninas para poder fazer compras primeiro, né? Porque assim, elas vieram para cá, elas precisavam se vestir de acordo com esse mundo, e não ficar lá usando aquelas roupas de princesa e umas roupas diferentes, né? Mais medievais, digamos assim. Então, elas foram lá, experimentaram um bocado de roupa, indo loja atrás de loja, Alexia e Luna sempre pedindo a opinião do Yuya pra tudo, só que pra ele, mano, fazer compras pra mulher era um obstáculo gigantesco. Ele mal tinha feito compras pra ele, imagina pras meninas. Quando elas pediam pra ele dar o feedback, né, falar sobre como que tava a roupa, era uma coisa muito difícil. Acima de tudo, em alguns momentos atrás, inclusive tinham várias pessoas olhando pra eles ao redor, todo mundo dizendo que ele era uma pessoa linda, que as garotas eram lindas, e achando inclusive que eles eram celebridades andando no shopping, pra você ver como é que tem uma distinção do outro mundo pra esse. Parece que todas as pessoas que vêm do outro mundo pra cá são de uma beleza completamente diferente da beleza. Como é algo diferente, as pessoas acham lindo e gostam, né? Alguns dos homens, inclusive, chegaram a olhar pro Yuya como se estivesse prestes a derramar lágrimas de sangue, tá ligado? O que era algo muito assustador. Agora, o Yuya tava tão apavorado que ele não conseguia relaxar enquanto ficava lá, vigilante, olhando tudo ao seu redor, né? Caso acontecesse alguma coisa, ele poder proteger a Alexia e os outros. Assim, quando eles terminaram de fazer as compras, com os nervos à flor da pele, a última coisa para se fazer era experimentar os uniformes da Academia Yosei que a Kaori tinha conseguido para eles, né? E ela foi lá, deu, e as garotas gostaram muito do estilo, porque ele era completamente diferente do da escola do mundo Sekai. Elas falaram que lá parecia que as roupas de lá eram roupas mesmo, mas da era medieval parecia que tava se vestindo como se metendo um saco no corpo, tá ligado? Um saco de lixo preto, não, mentira, não saco de lixo não, mas era como se fosse plástico, sei lá, era uma roupa muito diferente. Nem eu sei distinguir esse tipo de roupa, porque elas explicaram lá na novel, não. Foi assim então que os preparativos para o programa de estudo do exterior da Alexia e da Luna terminaram sem incidentes nenhum. Só que alguns dias depois delas experimentarem, isso foi passando, depois da viagem e das compras com a Alexia e dos outros, graças aos esforços da Kaori para falar com Tsukasa sobre a transferência e acompanhar os procedimentos da transferência, foi oficializado, né? Foi decidido que Alexia e Luna estudariam na escola deles, na Yosei Academy. Depois disso, cara, assim como aconteceu com a Yuchi, a Alexia e a Luna também conseguiram adquirir a habilidade de compreensão de língua quando elas estavam sob a orientação da Kaori antes de começarem a vida escolar, o que para elas era muito bom, porque elas precisariam para poder se comunicar com todo mundo em japonês. Elas entenderiam facilmente, entendeu? Falariam facilmente, pelo menos a compreensão elas iam conseguir entender o que as pessoas estavam falando. Agora, quanto ao falar, o idioma japonês, aparentemente devido aos efeitos do Portão de Outro Mundo, não foi um problema para elas desde o início. Tudo que elas tinham que fazer só era aprender a ler em japonês e a escrever em japonês. Facilitaria por conta do que elas tinham da habilidade, né? Que elas conseguiriam entender. A escrita seria o mais difícil por aí, mas não tão difícil. Pensando nisso, o Yui até tentou descobrir um pouco mais sobre o portão, sobre essa porta, o que ela fazia, né? Antes que a Alexia e a Luna viessem visitar. Só que ele acabou deixando para mais tarde isso aí, já que, pô, ele ia precisar examinar isso com cuidado, muito tempo, né? Precisamente examinar aquilo ali, ver cada ponto para poder ver o que a porta podia trazer para as pessoas que atravessassem, né? Porque ela teve modificações absurdas, modificou o Yuya quando foi pra lá, deu habilidades a Kaori e vice-versa, né? Aconteceu com as mesmas garotas quando vieram pra cá. Bom, depois disso aí, os preparativos ocorreram sem problemas nenhum, tranquilamente, e finalmente foi o primeiro dia do programa de estudos delas no exterior. Só que, cara, no começo a Alexia ficou, mano, pronta pra estudar na mesma sala que o Yuya, né? Só que por causa da idade dela, ela acabou caindo no ensino médio. Pô, tadinha da garota, chorou, acabou na mesma sala até do que a Yuchi, a outra garota lá que a gente comentou que tava morando já junto com o Yuya. Mas por outro lado, a Luna tinha a mesma idade do Yuya, foi colocada na mesma classe que ele. E
aí já viu, né? O chororô, o ciúme começando aí. Pô, mas daqui pra frente tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco. Esse barco aí é o Japão. E ainda morando junto, pô. Todo mundo morando na casa do Yu. Então não tem problema ficar em sala diferente, não. Eles podem se ver aí quando tiver intervalo, entendeu? Pode se ver em casa. Vai ter tempo de sobra pra eles saírem juntos. Final de semana, os caras passam o final de semana tudo junto, pô, dentro de casa. Então, assim, é uma parada muito engraçada porque a gente vê como o Yuya literalmente saiu de um Zé Ninguém pra ter uma vida tão boa assim. Não estamos dizendo uma vida, pô, cheia de mulheres ao redor dele. Estamos falando amigos mesmo. Ele conseguiu vários amigos, tá numa escola prestigiada, ainda podendo viajar, indo e voltando, né, pro mundo Isekai, tendo dinheiro, inclusive, porque ele consegue o dinheiro pagando lá, o outro mundo paga ele, né, vendendo os itens e tal. Realmente foi uma reviravolta e tanto na vida do Yuya. Foi um negócio que, assim, deu 360 graus, tá ligado? Ele tá com outra pessoa, literalmente. E agora que a vida dele começou a andar, eu tenho certeza que você ficou muito mais curioso, né? Pra poder saber o que vai acontecer daqui pra frente. Eu também tô curioso e vou continuar acompanhando, continuar lendo pra trazer mais coisas aqui pra vocês, tá? Então comenta aí embaixo se você quiser realmente que eu continue trazendo esse Isekai The Cheat aqui no canal e me conta alguma coisa que você adoraria saber dessa história. De repente, a história do Yuya salvando o mundo alienígena. É, rapaz, tem isso aí também. Ele vai pra outro mundo salvar o mundo alienígena, mano. Isso aí é outra doideira. Mas as maluquices também não acaba só nisso aí, não. Essa história tem muita maluquice pra ser trazida ainda. Tem muita doideira que você nem imagina que vai acontecer nessa história. Por isso é importante você estar inscrito aqui no canal, tá aí com o sininho ativado, então se inscreve, ativa o sininho pra você não perder as aventuras e as doideiras do nosso querido Yuya em Isekai The Cheat Skill junto com as garotas todas lá. Eu conto com você nessa aqui junto com a gente pra acompanhar isso aí. Aquele forte abraço, beijão e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!